Excelente. Se a gente fizer um link com o que foi tratado pelo André, né, com relação a esse assunto, você vê legal. essa questão, por exemplo, das mudanças climáticas, né, que vem ocorrendo ao longo do tempo no globo, que nem a ouvinte colocou. Né? Então, é assim, ocorreram essas mudanças climáticas, mas a gente não tinha conhecimento sobre eles. Hoje nós temos conhecimento sobre isso. Então o ser humano, tendo conhecimento que o globo age dessa forma, ou seja, a Terra está passando por esses processos todos, deveria de alguma forma usar essa informação, trabalhar ela, né? Eu estou falando sociedade como um todo, né? Trabalhar esse tipo de informação para se adequar de forma coerente com o globo. Olha, nós não queremos que a vida continue na Terra por milênios e milênios à frente. Sim. Se a gente não pensar que então a Terra faz esses movimentos todos, né, de gerações em gerações, ou de situações em situações, ela tem esses movimentos climáticos. Nós teríamos que aprender a trabalhar com isso. E nós já temos ciência suficiente para isso. O problema é que, de novo, né, a gente não consegue pensar fora da caixa. É aquela velha história, mas sempre foi assim, ó, a Terra é assim. Bom, e daí? Ela é assim, nós hoje temos essa informação. O que a gente pode fazer com ela, né, de útil para preservar a vida, para preservar a natureza como um todo e a gente conseguir conviver em paz e de forma harmônica, né? Nós, seres humanos, com as nossas necessidades e a natureza com a sua necessidade. Então nós temos as informações, porém nós não estamos sabendo usá-la, essa que é a verdade, porque a gente não consegue pensar sobre ela. É verdade. Nós saber usar. Nós temos a necessidade, em cima do que você comentou, Edson, de colocar as novas informações, logicamente com crédito, informações que tenham credibilidade, colocar no nosso interior, porque vai servir como ferramenta para a análise seguinte. Porque é tão fácil, tão simples, a gente viver de ilusões. Ou seja, eu não vou a fundo analisar alguma coisa. E aquilo que está acontecendo, eu, em cima de ilusões, acho que está tudo bem. É uma ilusão. O mundo sempre se recuperou, a Terra sempre se recuperou. Mas a Terra nunca passou por uma situação tão violenta como ela está passando hoje. Então, a ilusão de que podemos mudar tudo. Tem um detalhe, né, Adilson? Ela sempre se recuperou, mas com um processo de destruição. Isso, normal. Né? Civilizações já se perderam aí no passado. Sim, sem dúvida. Mas aí nós achamos que é uma ilusão, que nós controlamos tudo, que nós temos o poder sobre tudo. E quando, na verdade, não temos tudo isso, não. Temos poder em algumas coisas, e normalmente pequenas. Bem poucas. Bem poucas. Não somos isso tudo, não. Não se ache. Não, menos. O Edson falou que se basta aqui. Não, menos, Edson. Menos, Edson. Acabou comigo agora, hein? Agora a gente vai falar aí porque que é tão difícil ainda, né, para nós tomarmos algumas decisões na vida pessoal e no trabalho, hein, Adilson? Porque é difícil? São várias coisas aí, viu, Vanessa? Por que será, né? Olha, nós vivemos num mundo competitivo. E eu quero acertar em tudo. Então passa por nós isso, né? Eu tenho que acertar em tudo, porque senão eu vou me expor. Alguém vai dizer que, olha, não tem capacidade, é burro, seja o que for, né? Então, quando nós entramos, eu posso falar como praticamente todos, quando entramos é sempre para ganhar, nunca para perder, né? Então, quantos de nós já definiu um objetivo, mas de uma maneira não bem elaborada interiormente, sem usar as ferramentas da maneira que deveria? E aí eu coloco um objetivo, vou atrás desse objetivo e de repente eu me frustro. Saio. É um curso na faculdade, é uma profissão, é um emprego. É isso que eu adoro, vai ser isso até o resto da vida. E aí 2, 3 meses depois acabou a vida com relação àquele objetivo que você tinha, né? Então, desisto e agora para o próximo objetivo, mudança na minha vida profissional, pessoal, eu quero me preparar por muito tempo. Aí eu quero estudar, mas também não olho para dentro de mim. E
nessa caminhada que eu quero, entre aspas, empreender, mas não com aquela convicção tão necessária, aquela certeza tão necessária, eu percebo que preciso de foco naquilo. Mas nem sempre esse foco está realmente voltado, né? Porque o nosso foco é restrito, é limitado. Então, às vezes, eu penso que é aquilo, mas não é aquilo, porque não estou exatamente focado. Não analisei bem a fundo se aquele é o caminho. E aí nós vamos ver situações que, como nós nos enganamos com relação ao foco. Uma historinha. Historinha sempre ajuda, né? Sempre bom. Sempre bom. Então, diz que lá na fronteira, vamos eleger aí uma fronteira, Brasil e Paraguai. Tá. Na época do contrabando, não que não tenha hoje, mas naquela época dos sacoleiros, aquela coisa toda. Diz que tinha um funcionário da alfândega que ficava ali monitorando quem entrava no Brasil que pudesse trazer algum contrabando. E ali ele, no posto dele, passava um rapaz de bicicleta todos os dias. E aí ele parou e falou, olha, eu vou ter que observar. Esse rapaz está contrabandeando alguma coisa, ou no bolso, ou na bicicleta, não sei onde. Logo no primeiro dia ele manda o rapaz parar. Ele vira a bicicleta do avesso. Olha dentro do cano, no cilim, revista bolso, tal. Não encontrou. No outro dia, o rapaz novamente com a bicicletinha dele. Outro dia, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e ele nunca encontrou nada. E aí esse trabalhador da aduana ia se aposentar. Olha, é o último dia de trabalho meu. E o rapazinho vinha com a bicicleta. Ele para o rapaz e pergunta para ele, olha, eu estou me aposentando a partir de hoje. Não vou dar nenhuma informação para os colegas meus, mas eu tenho uma curiosidade. Todo esse tempo, eu tenho certeza absoluta que você esteve fazendo contrabando e eu nunca consegui te pegar. Você pode me dizer o que você contrabandeou todo esse tempo e eu não te peguei? O rapaz pergunta, olha, de fato você não vai contar para ninguém. Não vou contar para ninguém. Todo esse tempo eu contrabandeei bicicleta. O foco só não estava na bicicleta. O foco estava em tudo. No cano, dentro do cano, embaixo do selim, no bolso dele. E ele passou a vida inteira contrabandeando bicicleta. Estava na frente dele. Então, nós vivemos, não temos esse foco, não queremos nos arriscar. Então, vivemos de uma forma indecisa. Ficamos indecisos. E, muitas vezes, nem percebemos que, de início, evitar o cometimento dos erros antigos já é um grande início. Mas como eu quero a perfeição, eu não estou preocupado com o que eu errei. Eu estou preocupado com o que eu quero acertar. Mas de início, se preocupe em evitar a repetição dos seus próprios erros. Já é um grande avanço. Sim. E depois você, sim, vai melhorar a sua caminhada e além de evitar o cometimento daqueles erros que já vinha praticando, você vai agregando uma capacidade maior de fazer o certo. Como não fazemos isso, é melhor tirar o pé do acelerador. Edson? Então, eu tenho uma tese, uma teoria de que, inclusive eu passo isso sempre para as pessoas, já falei em programas anteriores também sobre isso, que é o seguinte, a gente vive nesse dilema danado, né? O Adilson falou bem, você entra para ganhar, porque a sociedade te impõe esse tipo de comportamento, né? Lembra que eu falei dos padrões? Quer dizer, qual é o padrão da sociedade para qualquer coisa? Você tem que sempre ser vencedor e você tem sempre que ganhar, porque você tem que estar... Isso. É isso que a sociedade privilegia. Sim. Né? E com isso você tem que ter coisas, ter e não ser. O que eu sempre falo, e pratico em mim isso, e pratico com os meus funcionários, por exemplo, que trabalham comigo, as pessoas que me cercam. Tudo que você vai fazer, se você receber uma tarefa e você vai fazer, não se preocupe para dar certo para os outros. Se preocupe em dar certo para você. Quer dizer, então você vai se dedicar o máximo possível, dar o seu melhor, sem a preocupação se o resultado vai ser agradável ou não para os outros. Ele tem que ser agradável para você. Muito Porque bom. você vai empenhar naquilo ali uma energia bacana, você vai se sentir bem em fazer aquilo,
Legal. Tá certo? Porque você está se sentindo bem em fazer. Se vai agradar os outros ou não, aí é outros 500. Que às Porém, vezes a gente você não vai se frustrar, A gente entende? não agrada e a gente fica triste. Né? Isso é que é o pior. Você impõe uma energia, às vezes, não adequada para fazer aquilo. Você se preocupa demais em atender as coisas, as expectativas do outro. Entende? E às vezes você se frustra porque o outro... Eu diria que na maioria das vezes você se frustra porque o outro não vai... O outro tem uma outra expectativa. Verdade. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, faça o seu melhor, sem se preocupar de fato, né? Se aquilo vai dar o resultado que as pessoas almejam. Esse resultado tem que ser o seu. Porque agradar todo mundo você não consegue. Tá Nem certo? Jesus. Mas você tem uma coisa que você consegue, agradar a si. Isso é seu. Isso não depende dos outros. E de que forma você pode fazer isso? Tentando sempre fazer o seu melhor. Ah, mas o meu melhor não... O meu chefe não acha que foi bom. Bom, aí talvez você não esteja na profissão adequada, ou então talvez você já não esteja na tarefa adequada e por aí afora. Ou então se especialize naquilo, busque, né, ferramentas para você se tornar melhor naquilo. Mas não deixe em hipótese alguma, né, que a sua ação seja uma ação pautada para agradar os outros, porque é isso que te torna infeliz. Com certeza.